Queridos alunos, aqui é o professor Jorge. Hoje, aula 1, notação científica. Vamos lá? Notação científica. O que seria isso? É uma forma de escrevermos um número de jeito mais simplificado. Dessa forma, auxiliará cálculos na matemática, física e química. Portanto, queridos alunos, vamos aprender. Números muito grandes ou muito pequenos complica-nos na resolução de operações. Imagina só, aluno, você pegar um número, por exemplo, 8 trilhões e dividir por 0,0000025. Isso vai dar muito trabalho. Então a gente tem que ter um mecanismo, uma outra forma de facilitar essa operação. Então, dessa forma, vamos utilizar a escrita do número em notação científica. Mas como escrever um número em notação científica? Bem, a escrita em notação científica é dada por um valorzinho que a gente vai chamar de A, vezes 10 elevado a N, onde esse A é o número de 1 até o 10, não incluindo o número 10. O A pode valer até 9,999999999, mas não chega no 10. E N, né, que é o expoentezinho do 10, é um número inteiro, ou seja, pode ser menos 7, menos 8, menos 1000, 1, 5, 200, 300. Tem que ser um número inteiro, seja ele positivo ou negativo, isso não importa. Tudo bem, caros alunos? Vejamos alguns exemplos. 200 mil. O que é 200 mil? É 2 vezes 100 mil. Mas o 100 mil é uma potência de 10. Que potência de 10 é o 100 mil? É 10 elevado a 5. Então, 200 mil a gente pode escrever como 2 vezes 10 elevado a 5. 0,00008. O que é isso? É 8 vezes 0,00001. Mas quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho 6 algarismos. Então, isso é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Toda vez, caro aluno, que a gente tem números após a vírgula, a gente conta quantos são, né? E põe o valor, só que negativo no expoente, tá? E fica 10, por quê? Porque a terminação desse número que a gente escreve após a vírgula é 1, tá bom? 250 milhões. Isso a gente vai escrever como 2,5 vezes 100 milhões. Mas 100 milhões tem 8 zeros. Então isso é 2,5 vezes 10 elevado a 8. Ah, professor, mas por que eu não pus 25? Se eu colocar 25, eu não escrevo em notação científica, caro aluno. E o número que a gente vai escrever antes do 10, da potência de 10, ele não pode passar, ele não pode chegar e nem passar de 10. E não pode ser menor que 1. Então, 25 já não serviria. A gente faz o quê? Põe uma vírgula entre o 2 e o 5 para virar 2,5. E 2,5 é entre 1 e 10. Então, serve. Tudo bem? O outro número, 0,000000032. É o mesmo detalhe. Eu vou ter que escrever 3,2 vezes 0,0000001. Se eu contar quantas casas eu tenho após a vírgula, eu tenho 8. Então vai ser 3,2 vezes 10 a menos 8. Mas, professor, a gente tinha 9 números depois da vírgula. Por que o senhor falou que só tem 8? Né? Na hora que você escreveu como 0,0000001. Por que não teve mais um zero aí depois da vírgula? Muito fácil, aluno. Quando a gente vai transformar o númerozinho antes da potência de 10 como 3,2 ao invés de 32, o que a gente faz? A vírgula, ela estava numa posição. Se você contar quantas casas eu tenho até chegar no espaço entre o 3 e o 2, você vai verificar que são 8 algarismos. Então eu escrevo que o 3,2 multiplico 0,0000001. Por quê? Porque eu andei com a vírgula
8 casas. Se eu tivesse andado 9 casas, eu ia pôr mais um 0. Tudo bem? É interessante. Quando temos números muito grandes, e eles são com certeza maior que 1, a potência de 10 fica com expoente positivo. Mas quando temos números muito pequenos, maiores que 0 e menores que 1, que são os números decimais com vírgula que a gente viu nos exemplos acima, a potência de 10 fica com expoente negativo. Tudo bem? Caro aluno, observe. A gente tem dois números aí, um muito grande e um muito pequeno. O grandão aí é o 45 com 11 zeros consecutivos após o número 45. E o outro é 0,000000012. E eu quero multiplicar esses dois números. Bem, a gente pode pegar um papel, fazer a multiplicação normal e vai dar trabalho. Tá? Vai dar trabalho, porque esse número poderia ser muito maior e o outro poderia ser muito menor. Porque os números são valores infinitos. Então esses números podem aumentar ainda mais e mais e mais e mais. Isso vai prejudicar muito a nossa operação. Então, a gente tem que fazer algo para facilitar. Com isso a gente vai escrever esses números em notação científica. Observe que o 45 com os 11 zeros após ele, a gente não pode escrever 45, a gente vai ter que escrever 4,5. E daí, ao invés de eu colocar vezes 10 a 11, por causa da vírgula, a gente vai pôr vezes 10 a 12. Porque eu tenho um número depois da vírgula, então eu tenho 11 zeros, mais um número depois da vírgula, eu vou ter 12 algarismos após a vírgula. Né? Que os zeros a gente não reescreve na hora que a gente põe na notação científica. Então são 12 algarismos. Então, o 45 com 11 zeros consecutivos após o número é 4,5 vezes 10 a 12. E o 0,000000012 é 1,2 vezes 10 a menos 8. Que é aquele caso, a gente não pode pôr 12 sem pôr 1,2. A gente conta as casas, vão dar 8 casas, então é 10 a menos 8. E aí a gente vai multiplicar agora os números com a escrita em notação científica. Quando a gente faz isso, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o 4,5 vezes 1,2, que os dois estão em vermelho aí, ó, para destacar. Multiplicando, a gente acha 5,4. E as potências de 10, a gente também vai multiplicá-las. Como as duas potências são de 10, a base é a mesma, a gente repete o 10. E na multiplicação, pela regra de operações de potência, a gente soma os expoentes. Quando eu pego 12 somado com menos 8, isso vai dar 4. Por que dá 4 e não dá 20? Porque 12 e menos 8 tem sinais opostos. Na soma de números de sinais opostos, a gente subtrai. 12 menos 8 dá 4. Tudo bem, caro aluno? Então, por hoje é só. Até a aula 2.